Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Lívia e hoje a gente vai apresentar o nosso trabalho sobre o livro certo do Capitão Rodrigo. Bom, eu vou começar falando do contexto histórico. O contexto histórico principal do livro é sobre a Revolução Farroupilha, né, que aconteceu lá no Rio Grande do Sul entre 1835 a 1845, que durou 10 anos, né? E essa revolução foi dada por conta que os gaúchos se rebelaram contra a elite, tipo a elite gaúcha. O livro apresenta alguns objetos que são muito importantes para a história, como o vento. Ele representa mudanças e tensões. Ele também pode ser interpretado com a personalidade do personagem. De certa forma, o vento tem alguma ligação com a representação de Ana Terra, pois Ana Terra representava mudanças igualmente. Porém, o livro dá a associar o vento com a personalidade do Capitão Rodrigo. A roca representa a feminilidade presente em Bibiana, igualmente em sua avó, Ana Terra. Ela é presente em vários momentos do livro. A roca também representa a repetição do trabalho da mulher, sendo uma condição somente dela, não do homem. O violão representava a liberdade que o Capitão Rodrigo tinha de ir e vir, beber, tocar e ficar com a mulher que ele quisesse, na hora que ele quisesse. Assim, ele parou de tocar quando percebeu que tinha muitas responsabilidades, após a morte de sua filha. O lenço representa a quebra de convenção, algo fora dos padrões. Homem nenhum, em Santa Fé, usaria um lenço, principalmente vermelho, igual o do Capitão Rodrigo. Isso mostrava sua total liberdade, que ele mandava em si mesmo. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o patriarcalismo. Bom, o que é patriarcalismo? É o prevalecimento do homem sobre a mulher. E no livro a gente consegue ver que isso é bem evidente. Por exemplo, na época que o livro se passa, né? Um homem podia ficar com a mulher que ele quisesse e a honra dele ia continuar lá em cima. Mas se uma mulher ficasse com um homem antes do casamento, a vida dela ia ter acabado, porque iam falar que ela era impura, a honra dela acabaria. E a gente consegue ver um exemplo disso quando o Capitão Rodrigo sai pra beber, apostar e uma vez até trair a Bibiana, enquanto ela ficava cuidando dos seus filhos em casa. Principalmente igual a vez que a Anitta morreu, que ela tava sozinha em casa enquanto ele tava apostando. Naquela época, as mulheres elas não tinham direitos, porque na visão dos homens da época, elas tinham que se casar com um homem e ficar em casa, cuidando dos filhos, lavando as coisas, porque na visão deles elas só serviam para isso. Elas não prestavam para outra coisa. E tudo que elas pensassem, elas estavam erradas, mesmo sendo certas. Na época, só os homens eram autoridade. E em Ana Terra, no livro anterior, não foi diferente, porque quando a mãe de Ana morreu, ela tinha que ficar servindo seu pai e seus irmãos, porque ela era mulher na época. E ainda para piorar a situação, para deixar a vida dela mais complicada, mais do que já era, ela tinha que cuidar do Pedro ainda, para piorar. E na época, eram os homens que eram a autoridade. As mulheres não tinham necessidade na época, sabe? Modo de falar assim. E elas serviam, como os homens falavam, só para servir eles. Então, gente, o Capitão Rodrigo queria uma mulher fácil. Então, o Juvenal, irmão de Bibiana, foi lá e falou que lá não tinha mulheres fáceis. Que mulheres, pra você ter elas, você teria que casar, entendeu? Pra você não perder essa honra e fazer coisas do tipo só depois do casamento, depois de ter pedido seu pai e a ela. Mas o principal ali era o pai dela. Então, e um exemplo que mostra é no livro da Ana Terra, que o pai da Ana Terra matou o Pedro, depois que a Ana Terra engravidou do Pedrinho, matou ele, pra ela não perder essa honra, basicamente, porque eles não eram casados, e então ela tinha perdido essa honra por ter engravidado. Então lá não tinha mulheres fáceis, como o Capitão Rodrigo queria, porque lá só podia perder essa honra depois do casamento e pedindo aos pais. O nome Capitão Rodrigo, ele simboliza um instinto mais aventureiro, corajoso e que desafia as normas estabelecidas na época, porque como ele fazia o que dava na mente, ele
ele desafiava tudo. E ele é introduzido como um personagem mais carismático, corajoso, impossível não é, impulsivo, que chega na cidade de Santa Fé e rapidamente se torna uma figura mais conhecida assim, mais de destaque, mais famosa. E a partir do momento que ele chega, ele marca o início de alguma era que mais fala assim como uma instabilidade política, que como ele era maluco das ideias, ele mais desafiava o sistema e tal. E a partir do momento que ele chega, ele cria essa estabilidade até o momento que ele morre, que praticamente marca o fim de uma era e cria nesse momento todo uma fase que reflete ciclos de mudança, que continuidade, permanecendo, assim, a obra, sabe? E a partir desse momento também que ele chega, ele acaba transformando tudo, transformando a vida de Bibiana Terra, a vida do pessoal no vilarejo de Santa Fé, e sempre acaba dando muitas coisas, assim, que acabam marcando no livro e permanecendo na obra. A construção ideológica do Capitão Rodrigo é que ele chegou em Santa Fé com alguns pensamentos, como ficar com várias mulheres, mas ele viu que não ia ter como ter o que ele queria, porque o Juvenal já tinha avisado que as mulheres eram diferentes lá e tal. Então ele decidiu se casar. Após ele se casar, ele até virou um homem bom, né? Só que depois de um tempo, ele voltou a ser como antes. E depois que a filha dele faleceu, ele viu que ele ia ter que mudar as atitudes dele e virou um homem de verdade, até morrer na guerra. Oi, gente! Hoje eu vim falar a opinião do meu grupo sobre o livro Um Certo Capitão Rodrigo. Vou começar falando sobre Ana Terra também, que pra quem não sabe, Um Certo Capitão Rodrigo é a continuação do livro Ana Terra. Enfim, eles são livros que mostram coisas parecidas, mas também diferentes, lados parecidos. Vou explicar pra vocês. No livro de Ana Terra, mostra o lado de Ana Terra, como Ana Terra era uma mulher forte, porque naquela época as mulheres eram muito desvalorizadas, e Ana Terra sempre foi uma mulher forte, ela lutou pelos direitos das mulheres naquela época, então ela clicava na tecla mesmo, falava, não, isso não pode, e ela, tipo assim, era muito guerreira mesmo, e ela passou por muita coisa que a gente fica até meio chocado lendo o livro, pelas coisas que ela passou. Enfim, agora Um Certo Capitão Rodrigo também mostra isso, que as mulheres eram muito desvalorizadas, mas porém mostra o lado do Capitão Rodrigo, a história, porque no Dia na Terra ela é a principal e no De Um Certo Capitão Rodrigo é o Capitão Rodrigo principal do livro. E aí a gente tem um exemplo da desvalorização das mulheres, né, do machismo prevalecendo, é quando a mulher de Um Certo Capitão Rodrigo ficava em casa cuidando dos filhos, ele ia pros bares, para jogos de apostas, tanto é que ele perdeu uma filha, para quem não sabe, por causa de jogos de aposta, e ele perdeu uma filha, gente, simplesmente ele tava lá jogando, e pra quem não sabe, isso aí são jogos muito viciantes, né, e aí ele tava lá, a filha dele tava passando mal, a mulher dele mandou chamar ele não foi, porque ele tava lá, né, gente, jogando, então ele não queria sair. E a filha dele acabou falecendo, infelizmente. Mas a opinião do meu grupo, gente, é que é um livro, assim, muito inesperado, muito bom, a gente aconselha vocês a lerem. É um livro muito bom, é um livro pra quem gosta, assim, gente, de, tipo, confusão, assim. Tipo, como eu vou explicar pra vocês? É um livro para quem gosta de rebeldia, conflitos entre um indivíduo e o coletivo, né? É um livro excelente para quem gosta desse tipo de livro. E a gente aconselha muito, porque é um livro muito inesperado. Em cada parte do livro a gente fica tipo, meu Deus. E são coisas absurdas mesmo que acontecia naquela época. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado. Um beijo.